beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova da SpaceX 2021. Eu vou fazer agora a questão 31 da prova de Física. A questão fala assim: um bloco homogêneo A de peso 6 newtons está sobre um bloco homogêneo B de peso 20 newtons, ambos em repouso. O bloco B está na iminência de movimento. O bloco A está ligado por um fio ideal tracionado ao solo no ponto X, fazendo o ângulo θ com a horizontal, enquanto que o bloco B está sendo solicitado por uma força F, conforme o desenho abaixo. O coeficiente de atrito estático entre o bloco A e o bloco B é 0,3 e do bloco B e o solo é 0,2. A intensidade da força horizontal F aplicada ao bloco B nas condições abaixo, capaz de tornar iminente o movimento é... Então, a primeira coisa que a gente vai fazer nesse sistema todo é colocar as forças que estão atuando nos corpos, beleza? No corpo A e no corpo B. Então, se logo de cara a gente tem um fio que está ligado ao ponto X tracionando o bloco A, eu posso dizer que nesse sentido aqui eu tenho uma tração e nesse sentido aqui eu tenho a tração. Beleza? Agora, a outra força que a gente pode dizer o seguinte, que o bloco B, ele tem, eu vou botar até aqui, ó, o bloco B, ele tem peso, né? Então, eu vou dizer que nesse sentido, eu tenho o peso do bloco B. Porém, se o bloco B faz uma força sobre o solo faz uma força sobre o bloco B, que a gente chama essa força de normal de B. A mesma coisa vai acontecer com o bloco A. O bloco A tem um peso de A. Porém, se o bloco A faz uma força sobre o bloco B faz uma força sobre o bloco A. E esse cara eu chamo de normal de A. Beleza? Outra coisa também é o seguinte, se a tração está puxando o bloco para cá, eu vou ter nesse sentido a força de atrito de A. E no sentido contrário à força F, eu vou ter a força de atrito. Beleza? Outra coisa que a gente pode dizer é o seguinte, como a gente já representou todas as forças aqui, eu vou isolar os blocos e vou fazer separadamente a análise das forças em cada bloco, beleza? Então, eu vou escrever aqui assim, ó, isolando os blocos, beleza? O primeiro bloco que eu vou fazer é o bloco A, certo? O bloco A, eu vou desenhar o bloco A da forma com que ele apareceu ali. Ó, então, aqui está o bloco A e as forças que estão atuando sobre ele, a gente pode dizer que são essas aqui, ó. Nesse sentido aqui, a gente vai ter a tração. Depois, eu tenho aqui o peso de A e a normal de A. E, nesse sentido aqui, a força de atrito de A. Beleza? Agora, pensa comigo. Se a gente for notar a tração ela está fora do eixo. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou analisar a tração nos eixos x e y. E aí, a gente chega à conclusão que nesse sentido aqui, eu teria o TY e nesse sentido aqui, eu teria o meu TX, certo?
não vou fazer demonstração de projeção de vetores, tá? Eu, no final do vídeo, eu vou colocar um card com a projeção de vetores, aí você dá uma olhada lá para você entender o que eu fiz aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, certo? Aí a gente pode dizer o seguinte, qual é o peso do bloco A? Ah, bola, o peso do bloco A, ele disse aqui, ó, o peso do bloco A é de 6 newtons. Ah, beleza. Então, pensa comigo. O PA é igual a 6 newtons. Agora, preste atenção. Como a gente está fazendo a projeção do vetor T no eixo X, eu sei que o TX vai ser igual a T cosseno do ângulo, certo? Então, eu posso dizer que o TX vai ser igual a T vezes... Quanto que vale o cosseno? O cosseno vale 0,6, né? Então, eu sei que o TX é igual a 0,6T. Agora, o TY, ele vai ser T seno do ângulo, ou seja, TY vai ser igual a T vezes 0,8. Então, eu sei que o TY é igual a 0,8T, certo? Então, agora, a gente sabe o quê? Que a força de atrito em A é o coeficiente de atrito vezes a normal de A, não é? Então, a gente tem que lembrar o seguinte, que a força de atrito, né, ó, a força de atrito é igual. Qual é o coeficiente de atrito do corpo A? Ah, bola, o coeficiente de atrito do corpo A é 0,3. Ah, beleza. Então, aqui vai ser o quê? 0,3 normal de A. Então, agora que eu sei quanto vale o Tx, quanto que vale o Ty e quanto vale a força de atrito de A, eu vou analisar as forças que estão atuando nesse corpo. Então, para o desenho não ficar muito carregado, eu vou fazer o desenho novamente. Olha só, o nosso bloco ele vai ter as seguintes forças. Ó, a gente sabe que nesse sentido aqui, eu vou botar bem grandão, ó, é PA e normal de A. Mas a gente também vai ter, ó, nesse sentido aqui, a atração de Y, certo? Agora, no sentido horizontal, a gente vai ter para cá a atração de X e a força de atrito, certo? Então, aqui eu posso analisar o problema da seguinte maneira. Na vertical, a gente vai ter quais forças atuando no corpo? A bola, TY e PA e a normal. Então, eu posso dizer que a normal de A ela vai ser igual ao peso de A mais TY. Concorda comigo? Beleza. Agora, na horizontal, qual as forças que vão atuar aqui? Ah, bola, fácil, ó. Força de atrito e Tx. Então, eu posso dizer que a força de atrito é igual a Tx. Não posso? Posso. Vamos substituir aqui os valores que a gente encontrou aqui em cima para ver o que a gente vai achar? Ó, a normal de A vai ser igual a peso de A. O peso de A a gente sabe que é 6. Então, vai ficar assim, ó, 6 mais Ty é 0,8T, não é? Agora, olha esse cara aqui. A força de atrito, a gente não sabe que é 0,3 MA? Ah, é sim. E o Tx? É 0,6T, não é? É. Então, vê se eu posso escrever assim. Ó, 0,3 MA é igual a 0,6T. Legal.
Então, eu posso dizer que o Na é igual a 0,6T divididos por 0,3. Isso me dá um Na igual a 2T, né? Ah, é verdade. Então, quer dizer que o Na é 2T. Beleza. E se eu pegar o Na e substituir aqui, o que vai acontecer, hein? Ah, vai acontecer que o Na vai ser o quê? 6 mais 0,8T. Então, vai ficar 2T é igual a 6 mais 0,8T. Então, T é igual a 6 divididos por 1,2. Então, eu sei que o T é igual a 5 newtons. Beleza? Achei o valor da tração, né? A tração do fio, que é essa tração aqui. Agora que eu achei a tração, eu vou fazer a análise do bloco B, certo? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou desenhar agora o nosso bloco B. Então, analisando o bloco B, vai ficar assim. O bloco B, ele é o grandão, né? Quais são as forças que vão atuar no bloco B? Ó, normal e peso de B, força e força de atrito. Então, vamos lá. Normal e peso de B. Então, a gente coloca aqui, ó, normal e peso de B. Aí a gente viu também que vão ter o quê? A força de atrito do bloco com o solo, mais a força de atrito do bloco A. Então, a gente vai ter assim, ó, aqui a gente tem a força de atrito do bloco A e a força de atrito do bloco B, né? Outra, quando o corpo A está em cima do corpo B, a gente também tem a normal do corpo A sobre o corpo B, né? E, por último, a nossa força que está puxando esse sistema, certo? Então, vamos analisar isso aí bem detalhadamente. Olha só. A gente pode dizer o seguinte, esse aqui não é a normal de B, então, ó, a normal de B, ela vai ser igual a quem? Esse cara aqui está para baixo e esse aqui também. Então, vai ser o quê? A normal de A mais o peso de B. Então, a gente pode dizer que a normal de B vai ser... Quanto vale a normal de A? Cara, olha só, se a tração é igual a 5 newtons e Na vale 2T, eu posso dizer que Na é igual a 10 newtons, concorda? Então, aqui vai ser o quê? 10 newtons. Mas, qual é o peso de B? Vamos ver lá no texto. O peso de B é 20 newtons. Então, o peso de B é 20 newtons. E isso vai me dar que a normal de B é igual a 30 newtons. Agora, pensa comigo. A força de atrito de B vai ser o coeficiente de B vezes a normal de B, não é? É, bola, é assim. Qual é o coeficiente de atrito de B? É entre o corpo e o solo, que é 0,2. Ah, beleza. Então, eu sei que a força de atrito de B vai ser 0,2 vezes a normal de B, que a gente acabou de calcular, que é 30 newtons. Então, eu sei que a força de atrito de B vai ser igual a 6 newtons. Agora, qual é mesmo o valor da força de atrito de A? Ah, bola, a força de atrito de A não é o coeficiente de atrito de A vezes a normal de A? É. Então, a força de atrito de A vai ser... Qual é o coeficiente de atrito de A, hein? 0,3 vezes a normal de A.
Então, vai ficar o quê? 0,3 vezes a normal de A, que a gente sabe que é 10. Então, a força de atrito de A vai ser igual a 3 newtons, certo? Agora, analisa comigo. Para eu saber o valor da força F, né, eu tinha que calcular o atrito de A e o atrito de B. Por quê? Para que o corpo fique na iminência de movimento, a força aplicada ela tem que ser igual à soma das forças de atrito. Então, eu sei que a força vai ser atrito de A é 3, atrito de B é 6. Então, 3 mais 6, que é igual a 9 newtons. Então, a força F vale 9 newtons. 9 newtons é a letra B, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço.